Primeiramente, eu que agradeço o convite. É um prazer estar falando sobre a plataforma DIR. E hoje eu vim com a missão de apresentar para vocês um pouquinho sobre a plataforma DIR e como utilizá-la para avaliação de dose em exames de tomografia computadorizada. Para iniciar, vamos conceituar o que é o DIR. Para aqueles que não conhecem, o DIR ele faz parte do Programa Nacional do Colégio Americano de Radiologia, onde ele coleta, armazena e monitora dados radiológicos. Dentre as diversas modalidades, existe o DIR, onde ele reúne os índices de dose de exames de tomografia computadorizada. Ele foi lançado em 2011, sendo que em abril de 2018 ele já contava com mais de 50 milhões de exames em seu banco de dados, advindos de mais de 2.100 instituições diferentes. E nesse caso você se questiona qual a sua importância? Para que reunir tantos dados em um único lugar? Nós podemos analisar sobre dois aspectos, um cenário micro e um cenário macro. No cenário macro, ele possibilita uma visão panorâmica de como os exames de tomografia computadorizada estão sendo realizados sobre o aspecto de dose. Então, isso facilita, por exemplo, na determinação de níveis de referência diagnóstica e doses executáveis ou execuíveis. Um exemplo disso é um artigo que foi publicado em 2017 que fez exatamente isso. Ele destacou 10 exames que possuíam maior volume de dados no banco de dados do DIR, realizados em instituições norte-americanas, em exames de tomografia computadorizadas em adultos, e determinou o nível de referência diagnóstica, os DRLs, que são correspondentes ao terceiro quartil da amostragem analisada, e as doses execuíveis, os ADs, que correspondem à mediana desses dados. Agora, sob uma perspectiva micro, ele auxilia na gestão de um programa, por exemplo, de otimização, no armazenamento e monitoramento desses dados de dose, e também auxilia em certas certificações. Por exemplo, o DIR, ele é certificado pelo Conselho Americano de Radiologia, no que tange aos certificados de manutenção. Ele também preenche requisitos para certas acreditações, como, por exemplo, pelo próprio ACR, para Centros de Excelência em Diagnóstico por Imagem, e da The Joint Commission. Explanado sobre o DIR, vamos falar sobre como funciona na prática esse programa. Na instituição, existem diversos equipamentos que eles enviam individualmente os exames para o PACS. O PACS, por sua vez, enviaria os relatórios de dose estruturados para um servidor interno, onde estaria instalado o programa Triad, desenvolvido e disponibilizado pelo ACR. E ele tem como objetivo a anonimização dos dados dos pacientes desses relatórios, para que assim ele possa enviar esses dados para um servidor externo à instituição, no caso, pertencente ao Colégio Americano de Radiologia. Explicado um pouquinho sobre a dinâmica de como isso acontece, vamos para a ferramenta, que é o foco da apresentação. A ferramenta, ela é uma ferramenta online que pode ser acessada pelo seu computador, pelo seu celular, pelo seu tablet. É um site que, mediante um acesso restrito, ele possibilita o acesso às ferramentas de análise, de acordo com o seu cadastro em certas instituições. Então, por exemplo, vamos dissertar sobre cada item. O primeiro item, ele é um resumo dos dados submetidos ao DIR, onde você seleciona qual a instituição que você está acompanhando, pois um usuário pode acompanhar mais de uma instituição. Você seleciona o período que você quer analisar, e ao submeter, você tem a quantidade total de exames de séries e localizadores processados que foram enviados para o DIR, bem como a data do último exame recebido pelo DIR. Próximo item de análise, ele
nos retorna a informação de dose por exame. Mesma lógica, você coloca o filtro do período que você quer analisar e ele lista todos os exames realizados nesse período, inclusive o nome do estudo, aonde ele foi realizado, que equipamento que ele foi realizado e os índices de dose de CTDI volumétrico e DLP. Outro item de análise é o resumo dos eventos de radiação. Cumpre salientar que um exame pode ser composto de diversos eventos de radiação. Então, você estabelecendo esse período, ele vai listar todos os eventos de radiação realizados neste período. Ele dá informações da onde ele foi realizado, o tomógrafo, o nome do estudo que originou, a descrição desse evento e os índices de dose de CTDI volumétrico e DLP. Outro item seria a análise gráfica de CTDI volumétrico numa análise temporal. Você seleciona o período, você pode selecionar o equipamento que você quer analisar e pode selecionar qual o estudo que você gostaria de visualizar. Filtrado isso, ele disponibiliza um gráfico de dispersão, onde no eixo X são as datas e no eixo Y seria o CTDI volumétrico em miligray. Aqui eu selecionei mais de um equipamento e ele diferencia os equipamentos pelas cores dos ícones no gráfico. Outra forma de análise gráfica seria por box plot. Seria o mesmo mecanismo de filtros e ele apresenta o gráfico em box plot. Analisando de baixo para cima, ele traz informações de valor mínimo, primeiro quartil, a linha em roxo, ela é a mediana, a linha tracejada em vermelho é a média, o próximo valor seria o terceiro quartil, seguido pelo valor máximo. Aqui foram selecionados 5 estudos. Então, ele individualiza e mostra num gráfico único. Outra forma de análise seria os detalhes dos exames. Ele pode ser visualizado individualmente, onde ele traz as informações do exame selecionado, desde informações do paciente, idade, gênero, até informações de aquisição, análises técnicas da aquisição, como, por exemplo, a tensão do tubo, a corrente máxima, o pitch, o comprimento de varredura, o tempo de exposição por rotação. E isso ele traz em uma tabela que auxilia na visualização desses dados. Uma outra possibilidade é exportar por arquivo de texto, permitindo assim outras análises externamente à plataforma. Outra possibilidade de análise são os relatórios gerados automaticamente pela plataforma. Eles podem ser trimestrais, semestrais, anuais, em diversos formatos. Nesse caso, eu estou mostrando um gerado em planilha, onde ele lista as categorias de exame, os valores adquiridos da instituição e à direita os valores coletados em todas as instituições acompanhadas pelo DIR, de acordo com cada categoria de exame, sendo que N é a quantidade total de exames dessa categoria, seguido pelo primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Outro relatório que ele disponibiliza é em formato PDF, que ele já tem uma abordagem gráfica mais amigável. Ele traz outras informações, inclusive explicações técnicas, ele traz informações das instituições que o DIR acompanha, se é acadêmico, se é um hospital específico pediátrico, se ele está localizado numa área metropolitana, rural. E ele lista tanto em tabela quanto em gráfico a análise de 3 índices de dose, que seria o CTDI volumétrico, o DLP e o SSDE. Cumpre salientar que ele avalia nesse relatório os valores por scan, que seria os valores por evento de radiação. Nesse caso, é análise gráfica, onde ele destaca 10
tipos de exame que possuem maior volume no banco de dados do DIR, evidenciando a mediana da sua instituição em vermelho, em cada exame que ele tiver registros. Pensando nisso, você se pergunta, mas e pediatria tem alguma análise? Eles têm análises específicas para pediatria, relatórios gerados individualmente para pediatria, sendo que ele divide em grupos de idade, de 0 a 2 anos, de 3 a 6 anos, de 7 a 10 anos, de 11 a 14 anos e de 15 a 18 anos. Outra possibilidade de análise é através de uma interface mais interativa, onde você consegue filtrar e trabalhar mais com esses filtros, seja por pesquisa de exame, por análise gráfica de gráfico de espalhamento, ou por boxplot dividido pelo equipamento, ou por escolha de exame. Então, para ilustrar isso, eu criei 3 gráficos nessa plataforma, sendo que os gráficos à esquerda, eles são específicos de um determinado estudo. Então, você tem um estudo, o gráfico superior seria de uma angiotomografia de tórax e o inferior seria em foco anatômico o coração. No caso do gráfico direito, eu juntei todos esses exames, inclusive adicionei o exame de tórax convencional. E ele diferencia esses exames pelo formato dos ícones. Fica um pouco difícil de distinguir, meio poluído, então aqui você tem uma liberdade criativa de ver o que fica melhor a seu critério. Outra forma seria pelo boxplot, um diferencial da outra forma de análise que mostrei anteriormente. Aqui ele mostra como um triângulo a mediana dos valores acompanhados pelas instituições que o DIR acompanha. E ele lista numa tabelinha esses valores. Aí você se pergunta, que maravilha, né? Então é só eu me inscrever no programa e os dados já aparecem assim, fáceis de analisar. Mas não é bem assim. Você requer um trabalho na classificação desses exames, exposto aqui no eixo X, por exemplo, desse gráfico de boxplot, onde ele identifica por códigos esse RPID 67, RPID 246, RPID 1043. E aí você se questiona, o que é um RPID? É um código para padronizar a classificação desses protocolos de exame, que foi criado pela RSNA, e ele leva em consideração a região do corpo, o foco anatômico, a modalidade, a técnica, o uso de contraste, a população, a razão do exame e o modificador de procedimento. Isso evita que um exame de extremidade seja comparado com um exame de tórax, e um exame de tórax seja comparado com um exame de abdômen. Para você entender um pouquinho da complexidade dessa classificação, eu listei as opções que nós temos para classificar cada protocolo de estudo. São poucas. Então, vou fazer uma analogia dessas tecnologias, dessas inovações, que geralmente elas vêm embrulhadas, muitas vezes em tamanhos compactos, mas que em seu interior dispõe de diversos instrumentos. E instrumentos às vezes mais fáceis, mais complexos, mas sem o conhecimento técnico e o rigor, sem os músicos, nenhum som vai compor músicas. Então, eu gostaria de agradecer a iniciativa, o convite, e que a Latin Safe possa proporcionar e inspirar muitas criações de belas músicas e que isso se propague num futuro próximo. Muito obrigada.